Deve aparecer para vocês uma mensagem já já, de aviso de que a gente está gravando, tá? Então, pronto, a partir de agora está sendo gravada a nossa aula, então bom dia de novo. Bora começar, tá? Eu vou compartilhar minha tela, só para a gente ver aqui a plataforma, que eu acho que é bacana, a gente vai sempre olhando para ela, tá? E vai acompanhando lá na plataforma tudo que vocês... tudo que está disponível para vocês lá, tá bom? Deixa eu mostrar aqui. Eu acho que neste momento começou a compartilhar para vocês. Ó, então, essa é a nossa disciplina, tá? Eu entrei aqui, ó, em Tecnologias Digitais da Informação. A pedido de vocês, eu não sei se foi da turma da manhã ou da tarde, eu deixei 2 links aqui, quer ver? Da tarde não, desculpa, da noite. Os meus vídeos agora, ó, eu estou deixando tanto no Teams quanto no YouTube. Então, para mim é indiferente qual plataforma eu vou deixar. Tinha aluno dizendo que não estava conseguindo assistir no Teams. Então, mesmo o vídeo está no Teams e no YouTube. Então, acesse a área do Seja Bem-vindos. Essa aqui é a nossa aula inaugural. Vou clicar de novo aqui na disciplina. Eu vou na unidade 1, tá? Que é aquela que a gente está. Unidade 1, então, está liberado lá para vocês, né? O conteúdo, o PowerPoint, que eu já deixei à disposição, o vídeo que a gente viu, o texto, tecnologia, o outro vídeo, modernidade sólida e líquida, e a música do Lulo. Aqui está o culto para vocês, que nós vamos ver isso hoje. A aula gravada está lá, ó, a aula do dia 16, né? Está lá tanto no Teams quanto no YouTube. É a mesma aula, tá? É a parte 1 da nossa unidade. Então, o link está aqui. Hoje, a gente vai entender um pouquinho o que é essa verificação de aprendizagem aqui, né? Qual que é a atividade que vocês têm que fazer. E depois eu falo desse feedback que eu preciso que vocês deem sobre as minhas aulas, para a gente mudando, melhorando, né? Para a gente sempre ficar com aulas bacanas para nós, tá? Então, essa é a unidade 1. Hoje, então, a gente termina essa parte. Então, tem aqui alguns materiais complementares que depois nós vamos falar disso, tá? Hoje a gente fala sobre as tarefas, a tarefa que vocês têm, e o feedback da nossa unidade, tá bom? Vou parar de compartilhar aqui para a gente poder, então, ir lá para o nosso PowerPoint, fazer a revisãozinha, né? A gente lembrar aí o que a gente viu nas nossas aulas, tá? Até aqui, turma, dúvida, perguntas, angústias, aflições, tranquilo até aqui? Professor, bom dia. Bom dia. Ontem a gente teve aula com a Dalila, com a professora Dalila, e eu marquei presença na sua matéria. Aí hoje a gente marca na dela, não é? Então, eu não sei como que ela arrumou. Entra nas duas. Então, entra nas duas. A minha eu coloquei o dia de hoje para vocês conseguirem marcar hoje de novo. Então, caso alguém não tenha marcado, pode marcar a presença, tá? Então, eu não sei. O dela provavelmente ainda está liberado para marcar. Então, marquem na dela e na minha, entra nos dois e veja se você já marcou nos dois, tá bom? Professor. Tá bom, professor. Obrigada. Ó, a minha troca, só para vocês entenderem, foi algo pessoal mesmo, tá, turma? Estava atrelada à minha mãe ontem foi fazer um exame, eu precisei acompanhá-la e eu não sabia que horas eu voltava. O exame era de manhãzinha, mas eu não queria chegar atrasado e aí eu combinei com a Dalila, tá bom? A troca foi a meu pedido. Mas, por exemplo, no meu caso de registro de presença, ainda está aberta lá a presença, né? Mesmo quem já tenha marcado, ela ainda está aberta hoje para vocês marcarem, não tem problema, tá? Agora o da Dalila também deve estar marcado, então se vocês entrarem no da Dalila depois, dê uma olhadinha lá que deve estar aberto ainda para marcar, tá? Foi só uma troca entre eu e ela, mas as aulas continuam. Alguém ia perguntar alguma outra coisa antes de eu continuar? Quem que era? Não? Era eu. Diga. Eu marquei essa presença ontem, mas e hoje não tá, eu não consigo, mas já está como registrado, eu acabei de olhar. Não, se já está registrado, então não se preocupa. É mais para quem não marcou, tá bom? Tá bom, então. Obrigada. Eu deixei aberto para mais gente marcar, caso não tivesse marcado, tá? Bem, então vamos lá? Podemos começar? Eu vou compartilhar, então... Ó, só vou pedir para vocês, a hora que vocês forem perguntando, vão ligando o microfone, tá? Como nas outras aulas todas, vamos transformar isso num bate-papo, tá? Vamos transformar isso numa conversa, que eu acho que é bem importante. Hoje a gente vai ter uma conversa, um bate-papo bem legal daqui a pouquinho. E aí vocês vão desligando o microfone quando não forem falar, tá? Bem, deixa eu compartilhar aqui o PowerPoint, e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre
como foi a aula passada, o que a gente viu, o que a gente não viu. Eu acho que neste momento está compartilhando com vocês. Dá uma olhadinha aí. Acho que agora está compartilhando, correto? Chegou para vocês? Sim. Maravilha. Sim, professor. Então vamos lá, ó. Isso foi o que a gente conversou. Na aula passada eu mostrei o que a gente ia aprender, né? Tanto da situação problema que a gente conversou, o desenvolvimento das sociedades humanas, a guerra e os avanços tecnológicos no século XX. Falamos sobre sociedade contemporânea, modernidade e pós-modernidade, e paramos aqui no item 4, tá? Só para a gente lembrar, essa era a situação problema, então eu pedi que vocês respondessem, que vocês, frente a não conversar sobre o conteúdo, ou não pesquisar sobre o conteúdo, que vocês respondessem o que achavam, aí a gente conversou um pouquinho. E eu trouxe para vocês o vídeo, né, um trechinho do vídeo Uma Odisseia no Espaço, que era lá um primata, né, mexendo e quebrando o osso, a gente falou um pouquinho sobre isso, então o trecho extraído deste livro, deste filme, baseado neste livro aqui, e aí a gente trouxe algumas questões para discutir sobre o desenvolvimento da sociedade humana, e quando a gente fez isso, a gente falou um pouquinho sobre a diferença entre os humanos e os animais, o que nos diferenciavam deles, né, chegamos... Opa, deixa eu processar aqui meu computador. Chegamos aqui, vocês deram várias opiniões, a gente conversou a respeito disso. Deixa eu ver aqui, ele deu uma travadinha, só um minuto. Pronto, voltou. E aí a gente falou um pouquinho sobre a linha do tempo histórica, né? Uma das coisas que a gente precisa destacar nessa questão de linha do tempo é de que quanto maior o período histórico, menor era a evolução tecnológica. Então, quanto mais rápido a tecnologia foi se desenvolvendo, menor era o período histórico, né? E a gente conseguiu observar isso com facilidade dentro dessa nossa linha do tempo aqui, tá? De novo, não era uma aula de história, mas era uma aula para a gente perceber a evolução histórica dessas questões todas, tá? Aí eu passei para vocês um texto sobre tecnologia e a gente conversou um pouquinho sobre o que era tecnologia, o que era ciência e o que era técnica, né? Eu deixei esse texto lá à disposição, né? Fiz a referência aqui para nós, mas a proposta era que a gente pontuasse esses conceitos. Depois disso, né, a gente concluiu essa fase, falamos um pouquinho sobre o processo de socialização, inteligência, comunicação e cultura, o quanto isso influenciava aí a evolução. E a gente falou um pouquinho sobre as guerras, né? Eu falei para vocês aqui das guerras e o que elas trouxeram de avanços, né? O que as guerras trouxeram de avanços tecnológicos. De novo, a proposta não é decorar historicamente todas as guerras, mas é entender que elas trouxeram vários avanços, não afirmando que a guerra é boa, mas que a guerra trouxe questões positivas, né? Eu não estou dizendo que eu concordo com as guerras, o que eu estou dizendo é que as guerras trazem avanços tecnológicos muito positivos para a nossa sociedade. E aí a gente falou um pouquinho sobre a Revolução Industrial, né? Falamos sobre as 4 revoluções industriais, então a revolução a vapor, eletricidade, computacional e a de inteligência artificial. Falamos dessas 4, inclusive falando sobre a inteligência que nós estamos atualmente, que é a inteligência artificial, né? A gente falou sobre essas questões. Então, concluímos aí a nossa... concluímos essa parte 3. E aí a gente falou um pouquinho sobre sociedade contemporânea, modernidade e pós-modernidade, né? Pontuando aí o que era modernidade, o que era pós-modernidade. A gente conceituou isso, né? Principalmente comparando modernidade com modernidade sólida e pós-modernidade com modernidade líquida, né? Falando aí um pouquinho de Bauman, trouxemos essa teoria dele, e aí a gente até assistiu um videozinho, né, de uns 2 minutinhos aí para entender isso. Eu deixei o videozinho também à disposição de vocês lá na plataforma, então quem quisesse assistir ou quem quiser ainda assistir, ele está lá na plataforma para vocês verem, tá? Meu computador aqui está processando de novo. Deixa eu pensar aqui que a gente já avança. Acho que foi. E aí a gente falou um pouquinho sobre a música do Lulo, só para a gente exercitar aí o que era modernidade, o que era pós-modernidade, com o intuito de selecionar aqui, escolher nesses trechos da música esses 2 conceitos, né? Modernidade sólida e modernidade líquida, tá? E aí foi isso. Bem, e aí a gente chega no item 5. Antes de eu avançar, perguntas, dúvidas, coisas que vocês queiram perguntar desse trecho, a gente pode começar.
Acredito que pode começar, Pro. Tá. Ok, mais alguém? Pode começar. Então vamos lá, turma. A ideia agora é a gente continuar, então, essas questões, né, e esses conceitos. Então, a gente precisa entender o que capitalismo tem a ver, então, com esses avanços tecnológicos, o que os meios digitais têm a ver com essas questões, e globalização. Vamos conceituar esses 3 itens, tá? Questões para a gente pensar aqui que são importantes. Primeiro, o que é capitalismo? Queria ouvir de vocês antes da gente seguir. Quem é que me ajuda a definir, sem dizer se está certo, se está errado, mas assim, quem me ajuda a pensar o que é capitalismo? Vamos lá. Eu acho que capitalismo é quando uma massa de gente consome. Eu acho que capitalismo é consumo. Joia, tem a ver com consumo, valeu, show. O que mais? Um sistema econômico? Um sistema econômico, ótimo, né? O capitalismo tem a ver com compra e venda, o capitalismo tem a ver com barganha, o capitalismo tem a ver com meios de troca, né? Atualmente, esse meio de troca, ele tem a ver com questão financeira, ou seja, a troca está atrelada a dinheiro, né? Então, quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando disso. Então, apesar da gente não ter que conceituar nesse momento, né? Porque eu não vou pedir só a vocês o que é capitalismo, colocar o conceito, porque não é uma aula de economia, mas a proposta é que a gente tenha clareza do que eu estou falando, né? E se eu tenho clareza do que eu estou falando, quais são os tipos de capitalismo que existem, tá? E aqui a gente ainda não vai responder, mas só para a gente pensar, né? Que tipos que existem, né? O que é capitalismo informacional, né? Ele é um tipo de capitalismo? Ele existe? Como é que ele funciona? E já já a gente vai falar disso, né? E como que a globalização se relaciona com o capitalismo informacional? Né? Será que fica claro essa frase? Será que eu consigo entender essa minha pergunta? Né? E a ideia é que depois do item 5 a gente tenha clareza disso, que a gente consiga conceituar, né, tanto globalização quanto capitalismo informacional, tá? Exatamente com esta ideia de que fique mais claro para nós, né, o que são esses conceitos. E os meios digitais, né? Quais as influências dele para o capitalismo informacional, né? Vamos entender então esses conceitos para ficar mais claro e a gente conseguir conversar. Bem, capitalismo é uma forma de organizar a sociedade que se alterou ao longo da história, né? E essa organização está ligada principalmente à forma de obtenção de riqueza. Vocês acabaram de falar isso para mim, né? Então, quando a gente fala da forma como a sociedade está organizada, e esta forma atrelada à riqueza, no sentido de venda, de compra, de lucro, a gente está falando de capitalismo, tá? E aí, ao longo da nossa história, 4 capitalismos surgiram: o capitalismo mercantil, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro e monopolista e o capitalismo informacional. Um capitalismo não exonera o outro, ou seja, eles podem coexistir, né? Inclusive, eles coexistem até hoje, né? Mas o que é importante a gente entender daqui? Que capitalismos são esses? Vamos lá. Quem é que me ajuda, então, a definir o que é um capitalismo mercantil? Quem que me ajuda a pensar? Pelo próprio nome mesmo. Vamos lá. De mercado, foi quando, eu acredito que foi quando surgiu as primeiras trocas, as primeiras que foram fazendo, né, as trocas de mercado. Não mercado, o que a gente tem agora, mas mercado de compra e venda, mercado de troca. Beleza, perfeito. Né? O capitalismo mercantil, ele surge lá no período das colonizações, né? No período das Índias, das Américas, quando você tinha um produto e você trocava, e aí começa, então, o pensamento sobre essas questões todas, né? Como é que eu troco? Eu tenho um produto, ele tem outro, eu quero aquele produto e posso oferecer o meu, né? Começam a surgir moedas, então a gente está falando aí de capitalismo mercantil, tá? Exatamente com esta troca, né? Esse mercantilismo. E o capitalismo industrial? Eu acredito que o industrial foi uma nova fase, né, que surgiu aí do sistema econômico,
e evoluiu através de máquinas. Acho que é isso. Perfeito, é exatamente isso. Ó, um exemplo fácil para a gente entender, tá? No capitalismo mercantil, eu teria, por exemplo, eu plantaria tomate, por exemplo, e eu queria vender meu tomate. Então, eu posso fazer a troca por um outro produto. Ah, a pessoa vende banana, então ela me dá banana e eu dou tomate para ela, né? Ou eu pego esse meu tomate e vendo por dinheiro, porque as moedas começam a surgir. Quando a gente fala de capitalismo industrial, é quando eu produzo o tomate, né? Mas agora, além de vender o tomate, eu também posso vender um molho de tomate, né? Então, eu industrializo aquilo que eu estou produzindo. Né? Então, agora eu posso não só vender o tomate, mas eu posso industrializá-lo e começar a vender um molho de tomate. Né? Porque agora eu tenho um processo de indústria, de fabricação dessa minha matéria-prima para ser transformada em outro. Né? E aí a gente começa, então, a ter indústrias, né, que começam a fazer a venda em massa desses produtos industrializados. Aí, efetivamente, é isso que vocês disseram. Tá? E o capitalismo financeiro e monopolista? Quem me ajuda? Quem arrisca? Monopolista vem de monopólio, né? Então é quando o capitalismo ele deixa de ser feito para alguma coisa tipo importante, tipo vender comida, e você está vendendo a comida para ter dinheiro para comer e para os outros comerem, e aí ele começa a ser mais um luxo. Tipo, aí vem celular, aí vem tipo uma cama mais bonita, alguma coisa assim, meio que para controlar de certa forma com bens materiais. Ó, vamos entender que um capitalismo não tira o outro, tá? Não é porque o monopolista, né, o financeiro, surgiu que o industrial ou o mercantil morreu, tá? Uma coisa é aquilo que eu falei no comecinho. Uma coisa não exonera a outra, ou seja, a gente coexiste com tipos de capitalismos ao mesmo tempo, tá? Então, quando eu falo de capitalismo financeiro e monopolista, vamos ao exemplo do tomate, né? No mercantil, quando surge o primeiro formato de capitalismo, eu produzia lá o meu tomate, comecei a vendê-lo. Quando eu começo a industrializá-lo, algumas empresas começam a perceber que a produção de dinheiro começa a aumentar e começam a me oferecer uma renda, né? Começam a oferecer para mim, olha, você não quer guardar o dinheiro comigo? Olha, eu posso fazer o seu dinheiro render, né? Começam a surgir as grandes empresas financeiras. Eu estou falando de banco, tá? Começa a surgir um capitalismo que é um capitalismo atrelado à questão das riquezas. Né? Um capitalismo financeiro e monopolista é aquele capitalismo da burguesia, é aquele capitalismo onde os bancos começam a monopolizar as questões financeiras. Né? Eles monopolizam o processo de venda e troca, eles monopolizam o processo de renda. Então, você quer fazer seu dinheiro render? Eu consigo aplicar seu dinheiro, né? Até hoje ele existe, né? Quantas e quantas financeiras, bancos não fazem isso, né? Então, o capitalismo financeiro e monopolista está atrelado aos bancos, né? Essas grandes empresas financeiras que começam a te oferecer uma forma de você guardar e valorizar o seu dinheiro, tá? E, por fim, surge o capitalismo informacional, né? O que é o capitalismo informacional? Quem me ajuda? Professor, posso falar? Pode. Eu não sei se está certo. Tipo marketing digital. Ok. Eu acho que o capitalismo informacional ele está atrelado à tecnologia, né, de informações. Gente, capitalismo informacional é a obtenção de riqueza por meio da informação, perfeito. Né? É a venda e troca de informações. Vamos dar uma olhada nesse quadrinho que eu montei aqui para ajudar a gente, ó, que vai ficar mais fácil da gente entender. Por exemplo, o capitalismo mercantil, é o que a gente falou, tá aí, surge no século XVI ao século XVIII, é o surgimento dele. A forma de obtenção de riqueza é compra e venda de mercadorias lucrativas, principalmente na América, né? Eu fiz esse resuminho só para ajudar a gente a entender. Capitalismo industrial, ele surge no século XVIII até o século XIX. A forma de obtenção é a produção e venda dos produtos industriais, ou seja, se antes eu vendi uma mercadoria e uma matéria-prima, agora eu estou falando de industrializá-lo. Século XIX ao século XX surge o capitalismo financeiro e monopolista. A forma de obtenção de riqueza
está atrelado à união entre grandes bancos e grandes empresas que construíam navios, estradas de ferro e conseguiam, então, prometer a você a valorização do seu dinheiro, tá? Ou seja, o transporte ficou muito mais fácil de levar essas riquezas, de levar esses produtos e, portanto, começam o aumento das riquezas, tá? E aí a gente chega nos dias de hoje, capitalismo, o século XX e XXI, capitalismo informacional, onde a forma de obtenção de riqueza é o controle, né, e venda de informações, especialmente através da internet. Turma, quantas e quantas coisas não são vendidas pela internet? Quantas e quantas informações não são vendidas pela internet, né? Aí você vai falar assim para mim, me dá um exemplo, né? Vamos pegar os youtubers, tá? Vamos pegar os blogueiros, vamos pegar as pessoas que hoje ganham dinheiro na internet. Se a gente pegar, por exemplo, um youtuber, quando ele faz um vídeo, né? Ele é um influencer, ele tem os vídeos dele semanais. Legal. Se você reparar nos vídeos dele, ele sempre tem algo subliminar que ele está vendendo e você não percebeu. Exemplo, às vezes ele está tomando um refrigerante. Esse refrigerante que ele está tomando, ele está gravando o vídeo dele, colocando o nome dele atrelado exatamente essa questão deste refrigerante, e os seus milhões, né, de seguidores, ao assistirem este vídeo, nossa, ele toma este refrigerante, ou seja, ele está vendendo informação, né? Ele está obtendo riqueza desta marca de refrigerante, que obviamente está patrocinando os vídeos dele, mas que obrigatoriamente o faz tomar o refrigerante enquanto ele faz o vídeo, né? Às vezes uma camiseta, uma marca de roupa, às vezes um produto que ele está usando, às vezes algo que está no fundo que a gente não viu, às vezes algo, né, da área geek, que é a área de quadrinhos, ou a área, enfim, seja o que for. Se você reparar, todos os vídeos de todos os blogueiros, vlogleiros, youtubers, influencers, todos eles, de alguma maneira, há uma obtenção de riqueza por parte deles, porque eles são, de certa forma, vendedores de informações, né? Ou seja, a gente chegou hoje num formato em que, para você vender algo, você precisa da internet. Isso sem contar as vendas que acontecem pela internet, né? E eu não estou falando só de produto, mas eu estou falando de informação. Por exemplo, não existem páginas que você precisa pagar para acessar, né? Você precisa virar um sócio para acessar, né? O Instagram, ele tem, dentro do Instagram, tem um negócio chamado OnlyFans, né? Que tem a sua área pornô, a gente sabe disso, mas o OnlyFans não é só isso. Existem pessoas que vendem cursos pelo OnlyFans, existem pessoas que vendem, eu quero vender artesanato pelo OnlyFans, e artesanato no sentido de ensinar o artesanato, curso de informática. Quantas e quantas vendas não podem acontecer pelo Instagram? O Facebook é a mesma coisa. O Facebook não tem só uma área de venda de produto, que você pode colocar o seu produto lá à venda, mas venda de informação, venda de curso, venda de como fazer isso. Você só pode assistir meu vídeo se você pagar determinado valor, né? Então eu tenho lá um vídeo que ensina a mexer numa plataforma, enfim. Gente, tem inúmeras formas de riqueza. E esse é o capitalismo atual. De novo, isso não significa que porque eu estou no capitalismo informacional, os outros três morreram. Porque até hoje existe mercado, né? E a palavra mercado vem de mercantil, né? De troca. Então, se a gente está pensando ali, o mercado ainda existe. E o mercado não vende só matéria-prima, mas vende produto industrializado. Então, o capitalismo industrial também existe, né? E o financeiro e monopolista também existe, afinal de contas, todos nós temos uma conta no banco, né? Ou seja, os quatro estão coexistindo hoje, né? De novo, um capitalismo não acabou com o outro, pelo contrário, ele foi evoluindo. E essa evolução está atrelada também à tecnologia, tá? Turma, até aqui, fácil da gente entender isso? Os quatro formatos de capitalismo? Se tiverem dúvida, me parem, tá? Acho que vocês já perceberam que eu não fico quieto, que eu falo bastante, tá? Mas me parem. Professor, não entendi isso. Bem, e o que o capitalismo informacional tem a ver, então, com os meios digitais e globalização? Vamos lá. Eu trouxe aqui alguns pontos importantes, né? Capitalismo informacional. A informação é, ao mesmo tempo, a riqueza e o caminho para aumentar o capital. Ou seja, né, se eu tenho algo que eu quero vender, uma informação que eu quero vender, né, ela é, ao mesmo tempo, a riqueza, ou seja, é por ela que eu ganho e é por ela que eu vou lucrar, né? O que isso significa? É por isso que alguns intelectuais dizem que a gente vive hoje no que a gente chama de sociedade da informação. O que é a sociedade da informação?
é a sociedade que faz a troca de informações. Ou seja, a gente chegou numa sociedade, seja por meio financeiro, ou seja, pelo capitalismo, ou não, né? Seja por lives gratuitas, seja por cursos gratuitos na internet, seja por cursos pagos, seja por tutoriais no YouTube que você quer aprender. Vocês disseram isso para mim na primeira aula. Quando eu não sei alguma coisa, eu vou lá no YouTube e pergunto, né? Ou jogo no Google. O que é isso? Sociedade da informação. Quando eu não sei algo, né? Eu vou até lá e faço essa busca. Né? Quando eu não sei uma nova tecnologia, quando eu não sei um recurso novo que surgiu, né? Por exemplo, eu não sei se vocês estão sabendo, mas ontem de madrugada, de anteontem para ontem, os Androids todos tiveram um problema. Eu não sei quem sabe disso. Olha aqui um professor de tecnologia contando para vocês. Todos os telefones que têm Android fizeram uma atualização, né? Tem algumas pessoas que não permitem essa atualização automática, mas quem permite, essa atualização automática aconteceu e todos os aplicativos dos celulares não estavam funcionando. Essa atualização aconteceu entre 00:30 e 1h, e os Androids pararam de funcionar. Não sei quem viu essa reportagem, né? A Google resolveu o problema em 2 horas, né? E hoje a gente já está com todos os celulares estabilizados. Então, na madrugada de anteontem para ontem, aconteceu o problema. 2, 3 da manhã, esse problema já estava resolvido pela Google, contanto que você atualizasse o Google Chrome e o WebView do seu celular. Não sei se vocês estão sabendo disso, mas dá uma olhada que coisa maluca, né? O meu celular ainda não atualizou. Então, quando ele fizer essa atualização, fique atento, porque pode ser que você tenha um problema de abrir vários aplicativos. Aplicativo de banco, o próprio Google Chrome, se você quer entrar na internet. Alguns jogos não estavam abrindo, porque foi um conflito de programação do novo Android, do Android 3.1. Olha aqui o professor contando para vocês novidades de tecnologia. Como é que eu sei disso? Professor, não está compartilhando ainda? Porque saiu. Não está aqui no... Está aqui, ó, o texto, o PowerPoint? Não, para mim não. Não? Deixa eu recompartilhar, então. Deixa eu parar de compartilhar e compartilho de novo. Espera aí. Para mim também não. Mas vocês estavam me ouvindo, né? Sim. Sim. Joia, vou compartilhar de novo. Então, espera aí. Veja se aparece a tela do PowerPoint de novo. Vamos lá. Então, turma, voltou? Vejam. Meios digitais e globalização? Não. Não. Não ainda? Não, tá só como se tivesse a tela do senhor com a câmera fechada. Que estranho. Então, peraí, vamos parar de compartilhar, vamos ligar a câmera, vamos se ver, tá tudo certo. Não tem problema, a gente volta a compartilhar. Deixa eu ver. Deixa eu ligar minha câmera aqui. Estão me vendo, certo? Não, vou até me ver. Não? Câmera? Não. Nada? Não. O vídeo parou de funcionar, tente desconectar. Deixa eu fazer aqui a... Deixa eu ver, agora voltou. Liguei. Não está funcionando o meu web? Não. O vídeo parou de funcionar. Ó, vou fazer o seguinte, então. Eu vou sair e entrar na sala de novo, tá? Pode ser? Não fujam. Não fujam, hein? Então, peraí, eu vou parar de gravar esse trechinho até aqui. Deixa eu parar de gravar.